Olá, bem-vindo de volta, aventureiros do mundo do Warhammer Fantasy, a mais um episódio sobre a lore da mais famosa, perfeita, da melhor civilização do mundo antigo, yes, que já existiu, os Skaven. E hoje nós vamos falar sobre o Threat Craventail. E o Threat Craventail, entre os Skaven, os seus atos e suas conquistas são legendárias. Ele é extremamente famoso, importante, sim, e ele é conhecido por todos no Império Inferior, e por onde ele passa, grandes festas são feitas em seu nome e a sua honra de estar na presença de um rato tão perfeito e poderoso e importante como ele. Essa propaganda foi patrocinada pelo próprio Threat Craventail. No caso, ele é o mais Skaven dos Skaven e ele é completamente incompetente para a função que ele faz. Na verdade, como um bom Skaven, ele é um grandíssimo covarde, ele não tem força física, ele não tem a mesma inteligência dos outros, ele não tem a mesma capacidade, aliás, não tem capacidade mágica, ele somente dá sorte e é extremamente traiçoeiro e ataca os seus próprios aliados se isso faz beneficiar ele. E o Trent, na verdade, então, é o mais Skaven dos outros Skaven. E assim ele conseguiu uma posição importante no clã Rictus, mas a história dele tem uma origem bem pacata e foi realmente uma ascensão contra todas as... Estava tudo contra ele, todas as probabilidades é que ele iria morrer, mas no fim, com uma mistura de muita crueldade e maldade, um certo pensamento de traição, que é uma coisa que todo Skaven tem, de fazer sempre o possível para se beneficiar independente de quem fira, e também de não dar a mínima importância para os seus aliados e camaradas que lutavam junto com ele, e também uma combinação de uma sorte surreal. O Threat sobreviveu e continuou se elevando na escala de posição do clã Rictus. Falando em clã Rictus, o que é o clã Rictus? Bem, o clã Rictus é um Warlord Clan. O que é um Warlord Clan? É um clã menor. É um clã que, diferente dos outros do Conselho de 13, nos casos 4 principais, que são os mais importantes e maiores do Império Inferior, os Warlord Clans são bem numerosos e existem uma quantidade praticamente infinita de clãs. E cada clã pode variar de ter uns 100, 200 Skaven a ter 20, 30 mil. Tem vários números deles embaixo, ninguém realmente vai perder o tempo para contar. Mas no caso, existem vários clãs separados e esses clãs pequenos são chamados num coletivo de Warlord Clans. Às vezes eles conseguem um assento na mesa de 13, às vezes o conselheiro deles é assassinado, tem que trocar e assim por diante. E geralmente eles não metem o nariz, eles não metem o focinho aonde não são chamados. Eles ficam por baixo, assim, ó. Como é que funciona? É uma coisa bem difícil tu ser um clã menor dos Skaven, porque tu precisa de dinheiro, no caso deles, Warpstone, e tu precisa ter algo para assustar os teus oponentes, no caso soldados, armas, mutantes e coisas assim. E o que tu faz para ganhar o Warpstone, comprar mercenários, comprar mais soldados, comprar mutantes, comprar armas, não pode entrar no monopólio ou ameaçar as vendas. Tu não pode ser um competidor de um dos clãs maiores, porque se tu for, tu vai ser destruído pelo clã maior. E o clã Rictus, eles são
exportadores de soldados de elite. No caso, quando um Skaven nasce com a pelugem preta, ele é considerado um candidato para ser um Storm Vermin. Os Storm Vermin são a elite da infantaria deles, então eles são separados dos outros ratos do nascimento, eles geralmente já nascem maiores, eles são bem alimentados e recebem um treinamento básico. Mas treinamento básico assim, é essa aqui é a ponta da arma que corta, aquilo é o inimigo, tu bate a ponta da arma que corta no inimigo, pronto, fechou teu treinamento. Mas eles pelo menos recebem equipamento melhor que os outros, e por serem bem alimentados desde a infância, eles crescem com mais massa muscular e são ferozes e agressivos, e aquele pensamento que todo Skaven tem de ser indestrutível, para esses Storm Vermin é ainda maior, então eles têm mais liderança do que os outros Skaven. Claro, se a situação fica muito difícil, eles também vão fugir, porque cada rato que salve o seu rabo, eles não estão nem aí. Assim, os Skaven são criaturas covardes por natureza, então é difícil tu achar um guarda-costa que vai dar a vida para te salvar, ou uma unidade de elite que não vai fugir no meio da batalha e deixar um pedaço da tua linha de frente completamente sem defesa para o inimigo explorar. Então, o clã Rictus vem de soldados que, dizem eles, são confiáveis, yes, a garantia sou eu, senhor, e eles realmente utilizam, eles fazem isso para vender mercenários e soldados considerados de um nível bom para a liderança dos Skaven, e isso bota o clã Rictus em direto conflito com o clã Morse, um clã muito maior e mais forte que eles. Então, eles têm que andar na corda bamba para não exagerar nos negócios. Se o negócio estiver indo muito bem, o clã Morse vai meio que eliminar eles. E também, sempre que possível, o clã Morse vai fazer o que der para prejudicar e dificultar a vida do clã Rictus. Eles se odeiam e vice-versa, o clã Rictus faria a mesma coisa, porque eles queriam estar no lugar do clã Morse. Então, ok, eles são um clã relativamente pequeno e eles se especializam em infantaria com uma certa moral e melhor equipamento e treinamento do que os outros, certo? Sim, mas o principal fonte de dinheiro deles, na verdade, é como pedágio. Pedágio, sim, pedágio. O melhor jeito que eles conseguem as Warp Tokens. Warp Token é o dinheiro que eles utilizam. São fragmentos de Warpstone, porque tu não vai andar com uma pepita de Warpstone, tu quebra ela em pedacinhos pequenos para fazer valer mais. E esses pedacinhos pequenos, assim como se usava ouro antigamente em pó ou em fragmentos para comprar e vender coisas, eles utilizam pepitas, assim, pequenos pedacinhos, fragmentinhos, eles cortam eles mesmos e eles vendem e compram coisas com Warpstone. E o nome desses fragmentos pequenos se chamam Warpstone Token. Então, como eles conseguem ter um influxo dessas Warpstone Token para poder fazer as coisas do dia a dia, governar um local no Império Inferior custa Warpstone, tu precisa de uma fonte de renda. Bem, a posição do clã Rictus é muito bem colocada numa região chamada as Darklands. As Darklands é a terra próxima ali onde vivem os Anões do Caos. É uma terra muito perigosa. Existem várias tribos de pele verde que fugiram no caso da escravidão, sobre os seus antigos mestres dos Anões do Caos e vivem nessa região. É um local que não tem comida, é um local de difícil acesso e existem criaturas perigosas na superfície. Bem, muito mais seguro tu passar por baixo da terra. E por baixo da terra é a região dominada pelo clã Rictus. Eles dominaram a região do Under Empire, embaixo das Darklands. E se tu quiser passar ali
de uma forma segura e de um jeito rápido, tu tem que pagar para eles para passar. No caso, tu for um Skaven. Então, e se tu não quiser pagar, o que acontece? Bem, eles não vão fazer nada. Vai lá, vai à vontade, explorar os túneis. Até mesmo os ratos do clã Rictus se perdem na imensidão e infinidade de túneis, que é quase que tudo igual, que eles criaram embaixo ali das Darklands. Então, para alguém de fora encontrar um jeito de atravessar para o lugar que ele quer chegar, é quase que impossível. E é provável que tu vai botar a tua cabeça para fora do buraco, vai ter um orc com Big Choppa e vai cortar a tua cabeça para botar numa estaca. Muito melhor tu pagar para eles para andar por ali. E seja generoso e dê uma gorjetinha, porque senão eles podem te levar para uma emboscada. Então, o clã Rictus ganha dinheiro principalmente extorquindo os outros Skaven que tentam achar uma passagem pelas Darklands sem morrer no processo. Então essa é a maior fonte de riqueza deles, são como guias, e eles também fazem outros negócios. Por exemplo, como as Darklands são infestadas de pele verde, eles tentam capturar escravos para revender. Assim, eles tentam viver fazendo serviços importantes para o nobre e poderoso clãs maiores, e para que eles não cortem a cabeça deles e tomem o território para si. Então eles são úteis para os outros clãs, claro, ganhando Warpstone no processo, e os outros clãs simplesmente não querem gastar recursos e tempo tendo ali uma presença militar permanente, descobrindo os caminhos da Darklands. Então é mais fácil simplesmente pagar para eles e passar do que tu realmente conquistar esse local, enfraquecer o teu clã e dar oportunidade para os teus rivais tomar o teu lugar. Por isso o clã Rictus vive nessa diplomacia de ser útil, cobrar, mas não ser chato demais e não competir demais. Eles fazem um pouquinho de tudo, mas o principal é isso. E nesse clã maravilhoso, hoje liderado pelo Warlord, o Crash Doomclaw, que nasceu o nosso Trent. E o Trent nasceu, ó, que bonitinho quando ele era um bebê, que coisa linda, ignora que a rata está provavelmente comendo um deles. Bem, no caso, o Trent nasceu um filhotinho muito mirrado, muito fraquinho, muito magrinho. Normalmente, quando um filhote nasce muito pequeno, muito magro, a própria mãe come ele, ou no caso, os outros Skaven que estão ali perto matam e devoram, porque não vai dar em nada. Esse Skaven pequenininho e fraquinho, melhor já eliminar e utilizar como almoço. Mas, no caso da sua ninhada, o Trent foi o menor de todos e o mais fraco, e por algum milagre do destino, nem a mãe dele, nem os outros ratos que trabalham nos grandes haréns, onde as fêmeas ficam ali sendo chapadas e grávidas de novo, elas servem só como reprodução. Não sei se tu já percebeu, os Skaven são uma facção ruim. Bem, no caso, o Trent não foi comido quando bebê e ele conseguiu também milagrosamente, apesar de ser um rato pequeno e fraquinho, chegar à vida adulta. Bem, depois de adulto, o Trent conseguiu uma vaga em uma expedição. O que são essas expedições? Bem, as expedições elas são lideradas por um Claw Leader. O Claw Leader seria meio que um comandante de um grupo pequeno de Skaven, coisa assim de uns 20, 30 Skaven, e eles iriam atacar um local, um acampamento de pele verde. E nesse acampamento de peles verdes era dominado e controlado por Night Goblins, os Goblins da noite, e os Night Goblins tinham feito as suas barricadas de madeira bem fajutas, e o comandante, o Claw Leader, que estava liderando a unidade do Trent, fez a seguinte proposta. Plano simples, vocês mirradinhos e fracos vão lá
tomar o tiro. Enquanto vocês tomam o tiro, nós, ratos de verdade, damos a volta por trás, e aí atacamos os idiotas e ganhamos o dia. Alguns de vocês morrem, mas é um sacrifício que eu disposto estou a fazer. E no caso, o Tret levantou a mão, magricela, no meio dos seus outros sacrifícios. Desculpa, sacrifício não, da sua linha de frente, do seu regimentozinho. Ele levantou a mão e falou: ó, excelentíssimo mestre, grande gênio, comandante, Claw Leader, senhor. Bem, e se por acaso, em vez de morrer todos sem necessidade e arriscar vossa excelentíssima reputação com o senhor do clã, você observe que os Globlins adoram beber. Nós trouxemos veneno. Se nós botarmos esse veneno na bebida, eles ficarão fracos e podemos capturar mais lucro para a vossa maravilhosa, excelente e genial comando. Por favor, não me mate no campo de batalha. E aí o comandante, coincidentemente, teve essa mesma ideia no momento que ele falou, assumiu a ideia para ele, e durante a noite ele enviou aqueles ratos mirradinhos que iriam morrer levando flecha aí envenenar os barris de bebida que os Globlins da noite estavam tomando. Durante esse tempo, os soldados de elite poderiam ter simplesmente entrado ali e tomado o acampamento, só que ia ser uma briga, alguns deles morreriam, e o objetivo não era matar os Globlins, mas sim capturá-los para levar eles de escravos. No outro dia pela manhã, depois de uma noite de bebedeira, os Globlins estavam completamente mais para lá do que para cá, e a maioria estava dormindo pesado. E durante esse momento, nas horas da manhã, já que os Goblins da noite, não sei se tu percebeu pelo nome, eles são noturnos, durante o dia eles atacaram então, e os Skaven mataram os poucos Goblins que estavam de patrulha, também um pouquinho bêbado, um pouquinho chapado, e prenderam os outros, capturando a maioria deles. No caso, o veneno não era letal, era mais para causar um torpor e uma sonolência pesada, assim permitindo que eles capturassem a maioria dos Goblins da noite que estavam presentes ali no acampamento. Agora, com os sobreviventes dos Goblins incorrentes, o líder, muito feliz que ele tinha conquistado o acampamento, pôde ir para a melhor parte, dar uma olhada no que ele conseguiu capturar de coisas brilhosas, de coisas variáveis, de coisas com valor, e no caso, ele olhou para as coisas com valor e ele viu que tinha uma grande quantidade de coisas brilhantes, vários barris de bebida, várias coisas importantes para os orcs, ouro e outras coisas mais. Então, agora com esse loot, ele iria querer levar. O problema é que os outros ratos, também grandes e fortes, estavam de olho nisso aí, e ele viu que estava todo mundo querendo meter as patinhas no seu precioso e dignamente conquistado loot. Tira a mão do que é meu. Então, ele decidiu dar ao nosso Trent mais uma oportunidade para mostrar o seu valor. E o Trent iria ser responsável por carregar o loot inteiro nas costas, enquanto os outros ratos iriam na frente. E agora os ratos iriam levando os prisioneiros e os guardas não teriam uma chance de botar a mão naquelas coisas preciosas. E o Trent iria ter que carregar aqueles barris lá atrás, porque ele é magrinho, fraquinho. E tu tem certeza que se ele tentar alguma coisa, tu facilmente vai cortar ele no meio. Então ele não vai ter coragem de tentar meter as patas em alguma coisa que é de um nobre fodão Claw Leader, um líder aqui dessa patrulha, como esse aqui que pegou. Então
ele delegou pro Trent ficar controlando ali a bagagem sendo puxada, e próximo dele estavam os Goblins amarrados a correntes puxando a carga. Bem, muito bom. Eles foram então voltando para casa. Durante o processo, esse Claw Leader percebeu que o Trent tinha se interessado bastante e levou e botou nos carrinhos que era para levar a carga um barril, mas ele achou que era um barril de bebida, que nem todas as outras. Então tá, ele gosta de beber, talvez ele queira vender bebida, dane-se, importante é que eu vou ficar rico, e ele continuou indo e não deu muita bola para aquele evento. Bem, durante um pedaço da viagem, o Claw Leader se perdeu, como é de praxe, porque eles não sabem muito bem o caminho, e os túneis do Under Empire, do Império Inferior, eles são quase que todos iguais e vão para todas as direções, então tem horas que tu não sabe mais para onde ir. E, sem poder mostrar fraqueza, o Claw Leader chamou ali na surdina os seus comandantes mais confiáveis e eles começaram a conversar. Eu sei o caminho, mas é pra lá ou pra cá? O outro, eu obviamente também sei o caminho. Eu acho que é pra lá. O outro, cale-se, idiota. Eu sei o caminho, é pra lá. E eles começaram ali a entrar numa discussão de qual era que tinha razão para o caminho para chegar de volta na base do clã Rictus que eles vieram. Durante esse tempo em que a liderança daquele grupo estava reunida, os Goblins ficaram sem tanta vigilância e o Trent ofereceu para eles uma bebidinha, já que eles estavam cansados de ter que se arrastar nas correntes e puxar carga. O que vocês acham de um drink? E os Goblins já estavam, não tinha mais pra onde ir mesmo, estavam numa situação de meh. Eu não vou falar porque o YouTube, né? Nós somos agora monetizados, somos o canal Família. No caso, o Trent deu a eles uma bebida. Essa bebida era feita de cogumelos Madcap. O Madcap é o cogumelo que os fanáticos utilizam para começar a rodopiar loucamente, ignorador e medo, e eles ficam com uma força sobrenatural. É um cogumelo alucinógeno que os Goblins tomam, então é canibalismo, um fungo comer um fungo? Não sei, acho que não, porque são de espécies diferentes, mas no caso, eles tomam essa bebida fermentada desse cogumelo alucinógeno e eles ficam muito agressivos. O Trent, então, serviu para eles a bebida e desapareceu correndo e se escondeu em algum canto. Quando os Goblins tomaram aquilo ali, eles atacaram os Skaven que estavam presentes ali discutindo com qualquer coisa. Um Goblin rodopiava outro Goblin e batia no Skaven, batia. Eles começaram a atacar e foi uma feroz briga. Os Goblins enlouquecidos com aquele negócio, eles às vezes eram cortado um braço, ele continuava lutando, tu enfincava no peito uma lança, ele continuava lutando. O Goblin estava fanático, literalmente, lutando com uma ferocidade absurda, e durante esse conflito, aquele grupo de Skavens que estava reunido discutindo o caminho foi morto pelos Goblins, e a maioria dos Goblins foi morta pelos Skavens que estavam bem melhor armados e equipados, mas depois desse ataque dos Goblins da noite, que era para estar como prisioneiros e indefesos, agora o nosso grupo de Skaven estava sem uma liderança. Mas não se preocupe, olha só quem estava liderando da retaguarda naquele buraco escuro atrás de uma pedra. Pula o Trent e diz: eu sei caminho, sigam-me para segurança. E ele foi e os outros foram atrás. Chegando lá, ele assumiu o controle desse grupo e ele disse que foi ele que conquistou todo o loot, e o loot agora ele ofereceu para os senhores maiores do clã, que viram, olha só, que rato bom, não só ele foi melhor do que aqueles incompetentes que se deixaram morrer por meros Goblins, ele também
trouxe o loot para nós, então ele sabe quem valorizar. E assim, ele ganhou o cargo de Claw Leader, de comandante de um pequeno regimento, e ele seria agora mandado em missões e como um líder para os Skaven, claro, um líder minúsculo e quase que insignificante, mas ele fez valer a sua palavra, ele realmente sabia o caminho, e agora que eles chegaram em segurança, ele seria o novo líder de um grupo de Skaven, e sai tadinho dos que seguem esse cara. Bem, conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando ranks, geralmente envolvendo matar quem estava acima dele, depois de vários e vários planos mirabolantes e armadilhas e assassinatos. Ele foi crescendo, normalmente não era ele que fazia, e os outros Skaven não são idiota, e eles perceberam então que o Threat não dava para ser confiado e ele estava ganhando ranks demais. Então eles começaram a tentar eliminar o Threat. Como assim? Threat, não se preocupe, você vai ficar ali apoiando os canhões, as catapultas. O local mais seguro da batalha, Threat aprova, só que esse canhão tem uma probabilidade de 30% de explodir e destruir o túnel inteiro com ele, mas isso ninguém falou pro Threat. E de repente, no meio de um conflito, o canhão, BAM! Todo mundo morre, e aí eles ficam felizes que o Threat morreu também, e aí tu vai ver, o desgraçado aparece vivo em algum lugar, ele não quer morrer. Talvez porque ele foge de serviço e não está em um local perigoso, talvez porque ele está sempre liderando de trás, mas o Threat conseguiu escapar de várias e várias tentativas de assassinato, não diretamente, mas sim de ser enviado para missões suicidas pelos seus oficiais. E com o tempo, ele foi dando um jeito de conseguir aliados e descobrir quem é que são os inimigos daqueles oficiais e ir tomando a posição deles. Porque na ausência de um oficial a gente precisa de outro. Aparece o Threat, eu sei comandar senhor, aí ele acaba entrando no lugar. No caso, é uma coisa muito Skaven a fazer. Como eu disse, eu acho que dos Skaven, ele é o mais, fidedigno à espécie que ele é. E no caso, conforme o tempo foi passando, o Threat foi ganhando fama. E não muita fama, porque todo mundo sabe que ele não faz nada, mas no caso, ele participou, por exemplo, de uma captura de um galeão de guerra do Império, um galeão, um grande navio, com muita carga, pólvora, canhões e soldados bem equipados e treinados. Os Skaven atacaram e conquistaram o navio, porém não deu muito certo, meio que quando tu mistura um monte de pólvora com barris e um local feito de madeira e uma luta e um conflito, bem, às vezes acidentes acontecem e depois de um churrasquinho de Skaven e uma explosão bonita, todo mundo morreu, nenhum ser humano e apenas um Skaven saiu de lá. Adivinha quem foi? O maldito Trent. Ele consegue escapar, porque quando ele vê que a situação está um pouquinho de mínimo possível difícil, ele dá um escafedeu-se, ele some, ele desaparece. E no caso, isso faz ele sobreviver. Por ser o único sobrevivente, ele acaba ganhando, não vou dizer fama, mas ele acaba ganhando alguma recompensa. E apesar de várias e várias cagadas e nunca estar presente no local onde ele deveria, ele realmente faz o que tu manda ele fazer. Digamos, foi mandado matar um grupo de soldados que estava fazendo uma patrulha muito próxima à entrada de um dos túneis do Under Empire que liga a uma cidade importante. O Trent vai lá.
Ele falha brutalmente, mas ele fez uma emboscada e realmente aqueles soldados que estavam lá para matar morreram. O Trent não fez praticamente nada e vários Skaven morreram no processo, mas a emboscada no fim matou o inimigo. Então tu não pode dizer que ele falhou, ele fez o que tu mandou ele fazer de um jeito meio ridículo, de um jeito meio falho. E ele, na questão de emboscada, isso é uma das pouquíssimas coisas que ele faz bem, além de correr. Ele é muito bom em preparar armadilhas e um jeito de eliminar o inimigo. Coisas como ficar dias e dias imóveis esperando o inimigo estar numa posição desvantajosa. Ele tem paciência, isso é verdade, porque ele sabe que atacar abertamente ele vai morrer, então ele faz o possível para dar uma vantagem para ele e uma desvantagem para o inimigo. Jogar de forma justa é coisa de anão. Eles jogam com todas as vantagens possíveis para se dar bem e evitar botar o seu pelo e a sua cauda em risco de morte, que é uma coisa bem Skaven a se fazer. E no caso, o Trent hoje conseguiu um cargo alto porque existia um comandante que queria eliminá-lo, mas o Trent fez uma emboscada pessoalmente, finalmente ele fez alguma coisa. Ele se escondeu numa estalactite, naquelas pedras que descem das cavernas em cima, e ali ele ficou e esperou. No dia que esse oficial estava passando embaixo sozinho, ele caiu de cima e enfincou as suas armas nas costas do oficial, o matando. Falando nisso, os Skaven utilizam armadura pesada, no caso não pesada, né, porque eles não conseguem carregar, mas eles têm uma armadura tanto na frente quanto nas costas, porque tu sabe, né, Skaven, às vezes o teu aliado é mais perigoso do que o teu inimigo. Então, mesmo assim, o Trent conseguiu derrotar o seu superior aqui, e sem o superior que queria matar ele, ele acabou ganhando uma posição de comando maior no clã Rictus. Então ele chegou onde ele chegou através de múltiplas traições, através de mentir o seu caminho para o topo. E uma coisa que ele conseguiu realmente fazer durante um conflito, no caso não um conflito, mas uma missão, porque eles sempre mandavam ele para morrer. Então eles mandaram ele eliminar um Black Orc, não eliminar, desculpa, atacar um Black Orc e tentar conseguir o máximo de escravos possível. Atacar o Black Orc ia ser suicídio, então ele descobriu um caminho subterrâneo que levava onde os Goblins mais fracos e menores que os Orcs, bem menores e mais fracos Orcs, ficavam para cultivar os fungos. E ali nessa região ele capturou vários e vários Goblins civis, não é bem civil, mas desarmados e mais fracos. E no caso, capturando os Goblins, ele deixou o Black Orc sem o seu contingente de Goblins e conseguiu vários escravos. Teoricamente, ele atacou o Black Orc, enfraqueceu ele num contexto geral e conseguiu escravos. Então foi uma missão de sucesso, mas não foi exatamente isso que os comandantes queriam fazer, mas tu não consegue argumentar com o resultado. Ele trouxe escravos, ele trouxe loot e ele enfraqueceu o cara que tu mandou ele enfraquecer. Então não dá para te discutir com isso. E assim, na sua lábia, utilizando a sua língua de prata, ele consegue sempre se escapar da responsabilidade e faz coisas apenas para se engrandecer ou para salvar o seu pelo. Porque se um oficial dos Skaven não consegue dar conta da missão, ele vai ser executado. E no caso aqui, o Trent acaba fazendo a missão, mas não como eu disse, não como ela deveria ter sido feita. E assim, ele continuou crescendo e hoje ele está na posição que ele está, como um comandante totalmente não merecedor do cargo que ele ocupa.
E no caso, o Trent, ele tem uma regra interessante. A regra dele é a seguinte: fique aqui que eu vou buscar ajuda. Como assim? No jogo de mesa, se a situação não tá legal, a unidade que ele está vai morrer, ele pode simplesmente jogar 3 dados, e aí tu faz um negócio de movimento que tu usa os 2 maiores, e tu vai tentar chegar com esse movimento em outra unidade. A unidade que o Trent tá ganha um bônus de ataque e um bônus para acertar o inimigo. Então, quando ele se reposiciona, a outra unidade vai ficar mais forte e essa que está agora lutando vai perder o seu comando. Mas ele vai sobreviver. Como ele é um Skaven, eles são extremamente frágeis e tu não quer que ele esteja na linha de frente porque ele vai morrer. Então ele pode fazer isso, pular de uma unidade para outra, fugindo do conflito. No Warhammer Total War, eles fizeram esse esquema de fica aqui que eu vou buscar ajuda. Ele fica, se não me engano, invisível e mais rápido e sai correndo do campo de batalha loucamente. Ah, tem isso também. Se não tiver uma unidade naquele alcance de movimento dos dados que tu jogou, o Trent foge do campo de batalha e tu fica sem comandante. Então é bem temático para os Skaven. Ele é um dos piores líderes que pode existir na Skavendom, mas de algum jeito ele conseguiu chegar onde ele está e de algum jeito ele conseguiu aparecer no jogo antes de vários heróis legendários. E no caso, ele tem um modelo mais antigo, mas qualquer Skaven pode se considerar um pouco Trent, então tu pode botar outro como se fosse dizer que é o Trent. E também, outra coisa interessante que ele pode fazer, ele possui um amuleto mágico. Esse amuleto mágico é um amuleto da sorte. Talvez por isso que ele sobreviveu a várias missões consideradas meio que impossíveis e suicida, e mesmo que o regimento que ele comanda tenha 90% de baixas, ele acaba sobrevivendo e aparecendo vivo em algum lugar. Talvez esse amuleto da sorte realmente esteja salvando seu pescoço, mas existem outros amuletos da sorte no mundo do Warhammer Fantasy e eu nunca vi um tão poderoso para salvar um rato de situações que era para ele morrer de novo e de novo e de novo. É quase que um pouquinho de plot armor, mas não é plot armor porque o Trent é meio que abandonado. Ele não tem muita lore, ele não tem muitas histórias pra ele, porque ele é um rato meio que perdedor, né? Não sei se tu percebeu até aqui. E tudo que ele conseguiu até agora foi por traição, mentira e de algum jeito mesmo falhando, parece que ele consegue as coisas, então ele sempre engana e dá o seu jeitinho. Mas não o subestimem, apesar de ser um rato magricela e fraquinho e pequeno, ele é extremamente violento e a sua capacidade de emboscar os inimigos não deve ser subestimada. Ele sempre vai tentar achar um jeito de jogar sujo, de envenenar o inimigo, de contaminar a água, de queimar os recursos e a comida do inimigo, de atacar onde o inimigo está fraco e evitar onde ele está forte. E esse meio que instinto de malícia e sobrevivência fazem dele um inimigo que deve ser reconhecido. Se tu ignorar ou tu achar que o Trent não é nada e o subestimar, esse pode ser um dos piores erros e talvez os últimos que tu vai fazer, porque ele vai dar um jeito e ele vai assassinar ou matar qualquer coisa que está entre ele e o sucesso, porque ele sabe, assim como todo Skaven, que ele é o melhor e o mais importante, o mais glorioso, o mais honrado e a coisa mais perfeita que já nasceu. Todo Skaven acha isso de si mesmo, então ele vai fazer o possível para chegar no topo, custe
o que custar. E é isso, acho que deu para entender um pouquinho mais sobre essa falha não, né? O mais Skaven dos Skaven, o Tret Craventail, que merecia um pouquinho mais de amor na lore, porque as histórias dele são bem superficiais e simplificadas. Ele podia ganhar um pouquinho mais. Aliás, o Warhammer Fantasy em geral tem tanta história divertida que podia ser contada, e espero que numa dessas a cabeça do Trent apareça fincada em uma estaca por aí, porque como Skaven existem melhores, existem lords legendários melhores, mas por acaso tu quer jogar com um completo covarde, um fracasso de rato, bem, o Trent Craventail tá aí pra ti. Bem, é isso, tudo de bom, estejam com Sigmar e vejo vocês na próxima. Infelizmente, assim como outras partes do Warhammer Fantasy, a história do Trent foi meio que deixada de lado pela GW e em nome da Age of Sigmar, o que eu não achei legal. Eles podiam continuar com as duas, ou eles podiam simplesmente deixar mais rico o mundo do Fantasy, mas era isso, tudo de bom, vejo vocês lá e o fim do mundo é fanfic.